E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula a gente vai brincar um pouco mais com os parênteses de Poisson e nós vamos ver que os parênteses também são uma forma muito eficiente para definir invariantes dinâmicos de um sistema. Não só na evolução temporal, como também em outras transformações relevantes. Então, vamos lá. Bom, vamos continuar aqui, né? A falar dos parênteses de Poisson no formalismo hamiltoniano, e nós vamos falar hoje de invariantes dinâmicos. Então, desde a primeira aula de mecânica clássica, eu tenho dito para vocês que a existência dos invariantes é fundamental para definir quais são os observáveis dos quais todos os observadores concordam em determinado sistema físico, e isso tem a ver com a integrabilidade das equações dinâmicas de um determinado sistema. Então, o que nós vimos no vídeo passado é que eu tenho a evolução temporal no espaço de fase. No caso de um observável f, que é uma função do espaço de fase, possivelmente do tempo, esse cara é igual os parênteses de Poisson de f com a hamiltoniana do sistema, mais a derivada de f com relação ao tempo parcial. E os parênteses de Poisson entre f e h são definidos como a derivada de f com relação a QA, derivada de h com relação a PA, soma em A, menos as mesmas derivadas com os observáveis trocados, né? O que faz com que os parênteses de Poisson sejam em si uma estrutura diferencial, né? Portanto, derivada. O parênteses de Poisson é uma derivada para cada entrada, bilinear antissimétrica, que é definida pela própria dinâmica das equações de Hamilton. Né? Nós chegamos a essa estrutura a partir das próprias equações. Certo? Lembrando aqui, claro, f aqui é uma função de t, q e p no geral, certo? Então ele pertence ao espaço que nós denominamos o espaço φ e estrela, que é o espaço das funções do espaço de fase. Aqui a gente pode fazer um paralelo com o que nós estudamos sobre transformações infinitesimais a partir da ação. E aqui, no caso da evolução temporal, o que a gente vai fazer primeiro eu vou simplificar e vamos supor aqui que f não depende explicitamente do tempo. E, no geral, isso é o que acontece com observáveis invariantes, mas em alguns sistemas que dependem do tempo, observáveis invariantes podem depender do tempo explicitamente. Aqui a gente vai supor, então, que a derivada de f com relação ao t, qualquer que seja f que a gente vai analisar, seja diferente de zero. Claro que isso aqui é uma simplificação. Para a gente incluir o tempo depois, eu vou fazer uma extensão da análise que eu vou fazer aqui. Então, a gente vai definir a evolução temporal a partir da diferencial dessa função f. E nós vimos que a diferencial dessa função f, aqui no caso, vai ser igual, vocês podem usar o cálculo, né, básico, dqa mais df dpa. dpa, se o f não depender do tempo explicitamente. Nesse caso aqui, claro, eu tenho que p e q têm uma dependência temporal, então vale essa expressão aqui, dt, todo mundo multiplicado por dt. Bom, nós já vimos que, substituindo as equações de Hamilton aqui, né, dqa dt é igual dh dpa e dpa dt é igual a menos derivada da hamiltoniana com relação a QA, certo? Portanto, eu posso escrever a diferencial de f, substituo essas equações aqui, assim como nós fizemos no vídeo passado, e esse cara aqui é igual a f com h, parênteses de Poisson, dt, certo? E isso acontece com qualquer função do espaço de fase que não dependa explicitamente do tempo. Aqui eu vou introduzir um operador que é chamado aqui também de vetor velocidade. O que é esse vetor velocidade? Esse vetor velocidade nós já tínhamos encontrado antes, chamado de x de t, o operador diferencial ddt. Nós vamos usar essa quantidade geométrica, e como nós já vimos, esse cara aqui é ddqa q.a mais pa ddpa. Então aqui a gente está numa evolução temporal, ou seja, velocidade de curvas no espaço de fase do sistema. Se eu substituir as equações de Hamilton aqui e aqui, isso aqui vai se tornar, bom, q.a
é menos DH dQA, é DH dPA, substituo aqui. P.A é menos DH dQA, substituo aqui. Esse cara aqui é precisamente o parênteses de Poisson com H e uma entrada aberta. Essa entrada aberta, para não deixar assim, eu vou colocar uma bolinha, que indica onde é que vai entrar a função no qual esse operador diferencial x de t age. Esse operador x de t, que eu chamo de velocidade, ele é ddt, da mesma forma como era o caso no formalismo lagrangiano, só que aqui eu estou no espaço de fase, então eu tenho essa derivada a mais. E esse cara aqui é igual ao parênteses de Poisson com a hamiltoniana. Então, se eu quero saber a evolução temporal de uma função do espaço de fase, que é dada simplesmente por df, dt, dt, eu simplesmente aplico dt x de t em f. E, portanto, esse cara aqui vai ser igual aos parênteses de Poisson com h dt, né? Que é o que a gente já tinha encontrado aqui em cima. Qual é a vantagem de usar esse operador? Ele é uma forma compacta de usar os parênteses de Poisson e a evolução temporal. Então eu vou usar essa forma aqui. E vou escrever uma forma analítica da evolução temporal dependendo de um operador infinitesimal. Porque essas equações aqui, especificamente essa, me define uma equação de diferenças finitas quando ΔT vai para zero. Eu vou definir uma equação finita. Então eu vou pegar essa equação aqui e vou escrever numa forma de uma equação finita que funcionalmente tem a mesma forma, né? Mas a gente vai introduzir esse cara com os deltas, de forma que o ΔF é um f de t menos f de t0 e o ΔT é t menos t0. E eu obtenho a equação diferencial da evolução temporal quando o limite ΔT vai para zero, né? Então eu tenho essa forma aqui. E essa forma eu posso escrever assim, né? F de t menos f de t0 é igual a t menos t0 x de t atuando em f, certo? Portanto, bom, aqui, claro, esse f é um f de t, né? E eu posso escrever, portanto, um f de t igual a um f de t0, mas eu vou voltar a usar o ΔT, por economia de notação, x de t, f de t. Como o ΔT é muito pequeno, e esse termo aqui é um termo de primeira ordem em ΔT, eu vou manter essa equação aqui em primeira ordem em ΔT. Eu vou aproximar essa equação, né? Portanto eu vou escrever essa equação assim, com sinal de aproximado, e vou aproximar esse f em termo de ordem zero. Então esse é o f de t0. Isso me permite que eu escreva essa estrutura, que é uma estrutura de primeira ordem, como 1 mais ΔT dx de t, f de t0. Então eu vou definir um operador de evolução temporal infinitesimal, que é o g de ΔT, que nós já tínhamos trabalhado antes. Esse g de ΔT é simplesmente 1 mais ΔT x de t, ou se vocês preferirem também, podem escrever o x de t na forma dos parênteses de Poisson com h. Dessa forma. Essa forma aqui, contudo, é mais interessante geometricamente para a gente trabalhar. Então, se eu tenho uma condição inicial para uma determinada função f num tempo inicial, se eu quiser saber a evolução temporal dessa função, basta eu aplicar o operador de evolução temporal infinitesimal desse cara para encontrar o f de t. Isso aqui vai funcionar para t menos t0 muito pequeno, né? Portanto, esse termo aqui, ele na verdade é precisamente o termo até primeira ordem em expansão na série de Taylor ao redor de t0, né? Como eu faria uma série de Taylor normal. A gente já fez a composição, né? Portanto, a gente sabe que duas evoluções temporais resultam numa evolução temporal, mas nós vamos fazer de novo. Então eu vou supor que eu tenho duas evoluções temporais. Eu tenho um g de ΔT1 e um g de ΔT2. Como é que eu faço a composição? Primeiro, eu pego uma função em t0 e eu levo essa função a um f de t1, que é igual a g de ΔT1
f de t0. E depois eu pego essa função, eu vou escrever assim, só para facilitar a minha vida. Eu chamo esse cara de f de t1, essa é a evolução. E depois eu pego f de t1, aplico a evolução temporal nesse cara, usando o operador g de delta t2. E esse cara vai resultar num f, que eu vou chamar de f de t2. Então, eu vou de t0 para t1, de t1 para t2, com a condição de que essa transformação, esse conjunto de transformações, sejam infinitesimais. Eu estou muito próximo um do outro. Quando eu faço isso, fica evidente que o f de t2, nós já sabemos que ele é g de t2, f de t1, e esse cara aqui também, por conseguinte, é a composição f de t1, é g de t1, f de t0, certo? Eu tenho uma propriedade de associatividade aqui, portanto eu posso escrever esse cara dessa forma. Essa composição, eu vou copiar e colar a forma geral. Eu teria aqui um delta de t2 x de t. X de t é sempre o mesmo, né? E delta de t2 eu até vou colocar aqui. Isso aqui é t2 menos t1. E esse cara aqui é delta de t1, que eu vou usar a forma t1 menos t0. E eu faço esse produto. Lembre-se que x é um operador diferencial, né? Então, imaginem sempre que eu tenho uma função na frente, tomem cuidado com a ordem. Eu não posso descuidar da ordem do produto. Então eu tenho aqui identidade, mais t1 menos t0 x de t, mais t2 menos t1 x de t, aí eu distribuo aqui dentro também dessa forma. Certo? Maravilha. Note que aqui eu tenho um termo de segunda ordem, né? Então, infinitesimalmente, como eu estou só em primeira ordem série de Taylor, os termos que me interessam nessa aproximação são esses aqui. E coloco x de t em evidência, para cá e para cá. Portanto, eu tenho aqui, olha só que interessante, t2 menos t0, t1 menos t1. Esse cara aqui se cancela. Portanto, eu tenho aqui o termo t2 menos t0, que eu vou chamar de g t2 menos t0. Esse aqui é um ΔT, que vai de t2 a t0, que eu também estou supondo ser infinitesimal. Então, notem que a composição de duas evoluções temporais no espaço de fase é uma evolução temporal. Portanto, esse cara aqui cumpre a propriedade de grupo. Então, a evolução temporal cumpre uma primeira propriedade fundamental para definir um grupo. A outra propriedade é o fato de que existe o elemento neutro do grupo. Quem é o elemento neutro do grupo? Ele é precisamente o número 1. Por quê? Porque se eu pegar um f de t0 e mudar para um f de t que é igual a 1 f de t0, eu não estou fazendo evolução temporal nenhuma, então f de t é igual ao f de t0. Portanto, o elemento neutro é precisamente o elemento, olha aqui na definição do operador de evolução temporal, é esse cara aqui. Portanto, ele é o g de ΔT quando ΔT tende a 0. Na verdade, ele é o g de ΔT quando ΔT é igual a 0, não quando ele tende a 0. Então, eu tenho definido o elemento neutro do grupo de evolução temporal e eu também tenho o elemento inverso da evolução temporal, que ele é infinitesimal, claro, nós estamos tratando. Ele é o g menos 1 de ΔT. E esse cara é 1 menos ΔT x de t. Por que o menos? Porque para fazer uma transformação temporal inversa, basta eu trocar, por exemplo, quando eu faço a evolução de t0 para t1, se eu quiser voltar para o t0, basta eu trocar ΔT por menos ΔT. E eu faço a evolução temporal inversa. É trivial. Então, a evolução temporal no espaço de fase também forma um grupo. Da mesma forma que a evolução temporal no espaço de configuração que nós estudamos lá para trás. E, além disso, o grupo de evolução temporal é abeliano. Isso significa que o g de ΔT1, g de ΔT2, ou seja, a composição, menos g de ΔT2, g de ΔT1 é igual a 0. Portanto, a ordem da evolução temporal não altera o resultado da composição. Então, essas são as propriedades de grupo mais fundamentais da evolução temporal no espaço de fase. A gente diz que esse operador x de t, que é justamente o parênteses de pós 1 com h, é o gerador
algébrico da evolução temporal. E como cada x de t é gerado por um h diferente, né? Por exemplo, uma hamiltoniana diferente vai gerar uma evolução temporal diferente, por isso os sistemas diferem entre si, a gente também diz que a hamiltoniana do sistema é o gerador analítico da evolução temporal. Aí eu vou usar uma linguagem mais simplificada. Eu vou dizer que os dois são geradores. Como vocês sabem que o x de t é um operador diferencial, portanto, é um operador diferencial que representa o vetor velocidade de uma curva. Quando eu disser que esse cara aqui é um gerador de evolução temporal, vocês já sabem que o operador de evolução temporal infinitesimal vai ser definido dessa forma aqui. É essa estrutura que eu uso. Eu vou dizer também frequentemente que o H é simplesmente o gerador também de evolução temporal, mas quando eu disser que a hamiltoniana é geradora de evolução temporal, vocês pensem automaticamente que eu estou falando do gerador analítico. E essa é a ideia. Agora, resta a gente saber como é que eu faço a composição finita. Suponha que eu queira fazer uma transformação, que é uma evolução temporal, de uma função qualquer, de t0 até um t qualquer, mas dessa vez eu não estou no caso infinitesimal. Para eu fazer isso, eu vou pegar k transformações. Então nós vamos tomar k transformações de tamanho ΔT iguais, e isso vai me dar um produto de p igual a 1 até k. Eu vou usar aqui p como um índice de g de ΔT p. Esse cara aqui vai ser g de ΔP1, g de ΔP2, g de ΔP3, etc., compostos dessa maneira. Como todos os ΔT são iguais, é fácil de verificar que esses caras são g de ΔT simplesmente elevado a k. E aí agora eu vou definir o ΔT finito como k vezes o tamanho de cada partição, de cada transformação. Quando eu faço isso, eu consigo escrever esse cara aqui, vou copiar e colar embaixo, 1 mais ΔT x de t elevado a k, mas esse ΔT agora é igual ao ΔT finito dividido por k. Esse ΔT aqui é o t final menos t inicial, dessa vez com a transformação não necessariamente infinitesimal. Esse aqui é a composição de k transformações de tamanhos ΔT iguais. Agora eu vou tomar o limite dessa expressão para k tendendo a infinito. Se k tende a infinito, ΔT tem que tender a zero para manter o ΔT grande, ou seja, a diferença finita, constante, né? T menos T0. Portanto, eu estou calculando o limite dessa expressão aqui. E esse limite é um limite fundamental. Se esse x de t fosse uma função, esse cara seria uma função exponencial. Mas o significado mesmo desse cara aqui é uma soma de p igual a zero a infinito, de 1 sobre p fatorial, ΔT x de t elevado a p. Né? E esse cara aqui eu vou simbolizar como uma exponencial ΔT x de t. Certo? Claro que essa exponencial não é a função exponencial, porque x de t é um operador, mas o significado desse cara é esse aqui, né? É que a exponencial de ΔT x de t é igual a 1 mais ΔT x de t mais meio de ΔT ao quadrado x de t ao quadrado mais 1 sobre 3 fatorial dt ao cubo x de t ao cubo mais etc. Claro que a convergência dessa série vai depender da função na qual esse cara está agindo, e o ΔT, no geral, ele é arbitrário, né? Ele pode ser maior que 1, inclusive. E aqui eu defino um operador G grande de ΔT, que é precisamente essa exponencial aqui. Portanto, quando eu quero descrever uma transformação finita, ou uma transformação, aqui no caso, evolução temporal finita, eu descrevo essa relação dessa forma. Eu pego o f de t0, levo esse cara a um g de ΔT, f de t0, que é igual a um f, certo? Agora, com ΔT igual a t menos t0, não infinitesimal. Portanto, eu tenho uma forma
de descrever a evolução temporal a partir desse operador aqui, que também forma um grupo. Ele obedece todas as propriedades dos operadores infinitesimais. É só vocês fazerem a continha. Portanto, só para escrever aqui, uma função f de t é igual a exponencial de ΔT, que aqui significa t menos t0, x de t atuando na função no tempo inicial, né? Então, uma transformação de evolução temporal finita é dada por essa expressão aqui. E, de fato, essa expressão aqui é uma solução formal das equações de Hamilton, né? Se o f for Q ou P. Portanto, ela vale também qualquer observável desse tipo, em que A0 é uma condição inicial, então é um conjunto de dados iniciais do problema, e PA vai ser igual também a essa exponencial PA. Então, eu vou colocar de T0 aqui, né? Essa forma aqui explicita a importância dos dados iniciais, né? Se eu tenho uma condição inicial para a posição no espaço de fase, a evolução temporal é única e para o momento também, portanto, o sistema precisa de 2n condições iniciais para ser corretamente descrito. E esses caras aqui são soluções formais das equações de Hamilton. Bom, eu falei do caso de invariantes, né? Aqui eu estou falando de invariantes por evolução temporal. A gente sabe que o invariante por evolução temporal ele é definido pela condição de que a derivada dessa função com relação ao tempo total é igual a zero. Isso significa, desse ponto de vista de grupos, uma função f é um invariante dinâmico, claramente, se a exponencial atuando em f de t0 é igual ao próprio f de t0, ou seja, isso aqui vale para qualquer tempo t. Portanto, eu posso até esquecer em qual tempo está sendo analisado esse cara aqui. Essa condição aqui vai me dar df dt igual a zero. É simples de ver. Vamos fazer a transformação infinitesimal, certo? Em forma infinitesimal, esse cara é 1 mais dt, f de t, atuando em f, que é igual a f, certo? Portanto, copio e colo essa equação. Esse cara aqui entra aqui, esse cara aqui entra aqui. Portanto, o que acontece aqui? Esse f vai embora com o outro f. Portanto, o ΔT ddt de f é igual a zero. E como esse cara aqui é o parênteses de Poisson de f com h, o f vai ser invariante sob a condição de que f parênteses de Poisson com h é igual a zero, né? Isso é evidente através da evolução temporal que nós tínhamos calculado antes, né? Vou voltar lá em cima. df dt é essa expressão aqui. Estou supondo que o f não depende explicitamente do tempo por simplicidade. df dt é igual a zero se os parênteses de Poisson de f com h forem iguais a zero. No caso dependente do tempo, a única coisa que nós vamos achar é que uma função f é um invariante por evolução temporal se os parênteses de Poisson de f com a hamiltoniana for igual a menos a derivada temporal com relação ao tempo. Isso concorda perfeitamente com essa relação aqui, visto que df dt é esse cara mais esse cara. E, portanto, quando eu tenho invariantes, e principalmente se os invariantes não dependem do tempo, a gente diz, com abuso de linguagem formal, que os invariantes comutam com h. E isso é o que define a invariância. Maravilha! Eu vou deixar para fazer os exemplos de como é que a gente pode calcular os invariantes dinâmicos no próximo vídeo. Então, bons estudos e até a próxima.